Entrevista. E o nosso quadro de entrevista de hoje destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional o uso do amianto. O mineral resistente barato é empregado em produtos como telhas e caixas d'água e ainda pode ser misturado ao cimento para a fabricação de tetos e pisos. Na decisão, os ministros consideraram estudos científicos que alertam para o potencial cancerígeno do composto. E segundo o especialista em direito do consumidor Vinícius Warg, existem inúmeros processos e condenações na esfera trabalhista envolvendo o uso do amianto devido aos danos à saúde do trabalhador. E, por outro lado, o amianto também traz reflexos nas relações de consumo em razão do uso de caixa d'água, telhas, etc. pela população. Sobre o assunto, vamos conferir a entrevista do repórter Pedro Scartesini. Nós estamos recebendo aqui na Rádio Justiça a participação do doutor Vinícius Warg, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor, e ele vai repercutir conosco a questão do amianto e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Doutor Vinícius Warg, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, é um prazer falar com você e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Vinícius, já poderia contextualizar aqui aos ouvintes como se deu essa interpretação acerca do uso do amianto aí por parte do Supremo Tribunal Federal? Bom, na verdade, o julgamento do STF teve uma grande reviravolta, né? É importante que os ouvintes saibam que existe uma lei federal que possibilita o uso do amianto, né? E essa lei federal estava vigente até então. E em paralelo existem nos estados de São Paulo, no estado de Pernambuco, no estado do Rio Grande do Sul e no município de São Paulo, uma lei municipal aqui em São Paulo, que não permitem, né, a fabricação do amianto nos estados e nesse município. Há, portanto, então, um imbróglio muito grande, né, e com relação, ou seja, a legalidade. O pano de fundo, obviamente, é a legalidade do amianto. Se o amianto pode ser produzido no Brasil, nesses estados e nesse município ou não, né? E o STF, na semana passada, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Federal 9.055, que é a lei justamente que dá base, que possibilita o uso do amianto, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da lei, mas o placar final deu 5-4. E como nós sabemos, ou seja, para que você tenha inconstitucionalidade pelo ordenamento jurídico brasileiro, é necessário um mínimo de 6 votos que nós não tivemos. Então, em princípio, no dia anterior, a posição do STF era pela manutenção da lei. Ocorre que no dia seguinte, ao julgar a lei estadual aqui de São Paulo, e somente com relação à legalidade da lei aqui, a julgar a legalidade da lei estadual aqui de São Paulo, o STF entendeu por 8-2 pela constitucionalidade da lei estadual, e aí acabou de maneira reflexa, né, o que a gente chama de uma maneira incidental, né, ocorreu uma inconstitucionalidade incidental, né, ou seja, e aí acabou o STF se posicionando para a melhor compreensão dos ouvintes, ou seja, pela ilegalidade do amianto. Né. Então, a posição final do STF nesse momento é pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade do amianto. Agora, doutor Vinícius, quando a gente coloca essa questão da exploração do amianto, a gente até percebeu nesse julgamento ali a manifestação de entidades de classe, associações de trabalhadores, mas agora olhando pelo outro lado, que é o mercado consumidor desses produtos. Hoje em dia, quando a pessoa adquire um produto no mercado de amianto, ali aquelas telhas, caixas d'água, ela é orientada devidamente em relação a não perfurar o produto, não a instalar inadequadamente, a fim até de evitar ou minimizar ali as consequências de eventual contaminação? Como o senhor enxerga hoje o mercado consumidor desse tipo de produto? É um mercado que não há informação nenhuma, até porque até então, mesmo estando em 75 países já o amianto sem possibilidade de fabricação, no Brasil até então era. Há quem diga, e isso é uma coisa a ser verificada pela imprensa, de que existe muita pressão no segmento e de que o segmento, inclusive, trabalhou para que não houvesse uma melhor compreensão da situação. O setor, por sua vez, diz que não, diz que quando usado de modo seguro não há problema.
Mas o fato é que o STF já entendeu pela inconstitucionalidade do amianto, né? Amianto que eu diria que ela tem assim reflexos no direito em duas searas, né? De uma maneira muito mais perceptível, que é na Justiça do Trabalho, ou seja, porque segundo estudos há inúmeros casos de trabalhadores que quando manejam o amianto, né, quando estão próximos do amianto, há indícios, né, há estudos que demonstram uma grande quantidade de obtenção de câncer por conta disto. E certamente há também um risco ainda, são casos mais desconhecidos ou ainda não sabidos, que é o mercado consumidor, como você mesmo mencionou, né? São aquelas situações de pessoas, de consumidores que têm utilização de telhas ou de caixas d'água, né? E aí entra um aspecto bastante interessante, porque no mercado de consumo brasileiro e mundial, muitos dos defeitos existentes no mercado não são sabidos e surgem muitos anos depois, né? Isso não é a primeira experiência que nós temos, né? Existem inúmeros outros casos de situações que até então não eram sabidas e que ao longo dos anos é que se percebe um defeito, né? E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem um dispositivo de prescrição para isso, e que é o artigo 27. O artigo 27 é bastante claro no sentido de que o defeito, o prazo prescricional só se inicia quando do conhecimento da autoria do dano, né? E de que de fato, ou seja, aquele produto ou serviço é defeituoso. Então, portanto, nós teríamos aí, eventualmente, se isso se mostrar algo minimamente defeituoso, né, ou seja, nós teríamos aí um prazo de prescrição que ainda nem se iniciou. Claro, e para aqueles que entendem que existe o princípio da precaução, ou seja, que não deveria que o fornecedor sabe ou deveria saber do risco, quer dizer, nesses casos, então, já poderíamos trabalhar até com eventuais hipóteses até de danos coletivos existentes já desde a primeira fabricação do amianto no Brasil. Doutor Vinícius Warg, o senhor colocou justamente essa questão complexa que é o posicionamento do Supremo, uma vez até que outras legislações aí de algumas unidades da federação também serão alvo aí em breve de desdobramentos ali, discussões perante a Corte Suprema, mas eu queria saber se justamente agora em uma eventual proibição do amianto, vamos pensar assim, hipoteticamente, seria até viável retirar produtos do mercado para evitar que a população fique exposta a esse tipo de material? Isso já começam com os desdobramentos por conta da decisão do STF, já começam a ocorrer, né? Se o produto é defeituoso, se não pode haver amianto, e existe amianto em vários produtos, esses produtos, à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Ou à luz até da própria decisão do STF, não podem mais estar no mercado de consumo, né? E o que justifica, né, um recall, ou seja, conforme estabelece o artigo 10 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que trata e disciplina recall, ou seja, que são produtos e serviços altamente nocivos ao mercado de consumo, que devem ser retirados, né? No caso específico desse tipo de produto, por ele ser algo muito difundido, principalmente em situações, às vezes até de condições, até com todo respeito, às vezes de casas mais simples, né? Isso é muito difundido, ou seja, a aquisição de produtos com amianto em residências muito simples, né? E existem certamente inúmeros comércios vendendo, né, neste momento, que talvez não tenham conhecimento. Como você mencionou como você até questionou, eu acho, respondendo a sua pergunta, acho sim que há um problema muito grande de informação com relação, já existia antes da própria decisão do STF, e agora teremos que trabalhar bastante. Eu acho que a sociedade brasileira tem que trabalhar bem essa questão, justamente para que as pessoas, os consumidores, os trabalhadores, né, a sociedade como um todo, tenha conhecimento dos riscos deste produto, e o quanto antes se retire, ou seja, se impeça que novos produtos sejam vendidos. Com isso, pelo menos, nós já estamos interrompendo, né, um processo de dano, né, futuro, né? O passado, infelizmente, nós não temos como saber. Torçamos para que não tenhamos nenhum tipo de problema e que, de fato, os riscos infelizmente, fiquem mais atrelados à questão da Justiça do Trabalho e não cheguem tanto ao mercado de consumo. Mas isso é muito difícil dizer, nós vamos ter que esperar um pouquinho para saber se de fato esse produto, qual é a consequência dele, né, dentro na saúde humana.
Só para a gente concluir então, doutor Vinícius, quando o consumidor ali já estiver atento a esses detalhes, preferir mudar ali o material, escolher por um outro, qual que é a dica que fica então para ter a segurança ao adquirir esses bens? É procurar certificação de órgãos reguladores? O que o senhor daria uma dica aí ao consumidor? Eu diria que já, ou seja, não adquira nenhum produto que tenha o amianto como composição. Né? Não adquira. Veja, esse produto foi banido em 75 outros países, e esses países não deixaram de ter caixa d'água e nem de ter telha. Né? Então, quer dizer, esse não é o único produto, ele tem lá suas razões, ou seja, né, ele tem do ponto de vista químico, né, ele tem alguns ganhos, inevitavelmente, né, em termos até de custo, né, mas há problemas de ordem de saúde. Uma sociedade justa, uma sociedade correta não pode aceitar que só seja olhado a questão econômica. Né? Nós temos que olhar a questão da saúde humana, né? É muito importante que seja avaliado isso. Né? Então eu diria que para o consumidor que vá comprar, ou seja, que esteja atento e procure ter ciência, né? Buscar especificações do produto que ele está comprando, né? Para não adquirir um produto que tenha essa substância, e eventualmente para aqueles que compraram também. Eu acho que agora os próximos passos serão justamente todas as tratativas no sentido de recall e de substituição desse produto. Acho que o consumidor tem uma situação que tem que acompanhar o que está acontecendo a partir de agora e eventualmente exigir a substituição do seu produto defeituoso. Está certo. Esse foi o doutor Vinícius Warg, advogado especialista em direito do consumidor, que repercutiu conosco aí a questão do amianto e o julgamento recente no Supremo Tribunal Federal regulando essa matéria. Doutor Vinícius Warg, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, é um prazer falar contigo e um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Justiça. Defenda seus direitos.